prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Quando Jesus condena as cidades de Cafarnaum, de Betsaida, ele está dizendo: olha, Cafarnaum, Betsaida, se em Sodoma fosse feito os milagres que em ti são feitos. Sabe, Cafarnaum, Betsaida, se em Tiro, em Sidom, Jesus nunca condenou as cidades perdidas. Sabe qual que ele condenou? As cidades que recebiam tanto de Deus e não davam uma resposta correta. Sabe, às vezes, irmãos, às vezes não sempre, Jesus se ofende menos com o pecado de um pecador do que com a hipocrisia de um crente. E eu não falo isso para nos condenar não, porque eu também sou crente, sou pastor. Mas eu falo que às vezes a gente tem tantas barreiras com todo mundo. Por quê? Porque não adora o nosso Deus, porque não veste as mesmas roupas, porque não comunga da mesma fé. Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Nós clamamos o sangue para irmãos que nós deveríamos evangelizar, amar. Jesus, eu, você não precisa me chamar de apóstolo, você não precisa me chamar de pastor, vice-deus, mas eu quero ter a fama do meu Jesus, amigo de pecadores. Eu quero carregar a mesma fama que Jesus carregava. Jesus era conhecido como aquele, o amigo dos pecadores. Jesus tocava leproso quando as escrituras diziam para não tocar. Toda vez que Jesus tocava um leproso, alguém dizia: mas está escrito. Por isso que Deus veio na terra, irmão. Ele se vestiu de carne e veio andar com a gente para mostrar como que se faz. Deus, quando quis mostrar para o mundo quem Ele era, Ele não mandou um livro, Ele mandou um homem que nasceu de uma virgem numa cidade insignificante. Um homem normal, um homem que sentia dor, que sentia fome, que teve sede, que chamou 3 amigos no jardim e pediu para orarem junto com ele, porque ele estava angustiado. Um homem simples, tão parecido com um homem, que Judas disse: o homem que eu beijar é Jesus. De tão igual a todo mundo que ele era. Para os guardas saberem que ele era o Cristo, Judas disse: o homem que eu beijar, esse vocês prendem, é ele. Porque Jesus vivia no meio das pessoas. Ele parava e dizia assim: crê tu no Filho do Homem? E as pessoas diziam: onde ele está para que eu creia? Ele disse: é esse que fala contigo? Qual é a noção que nós temos de Cristo? O que Cristo é para mim? O que Jesus é para mim? Porque às vezes, em nome de coisas lícitas, nós vamos perdendo as essenciais. Às vezes, em nome de coisas lícitas, nós vamos perdendo as essenciais. E sabe, foi criado uma forma, um evangelho, né? Foi criado um evangelho que ditou para mim uma forma de pensar, que gerou em mim uma forma de agir. Porque como eu penso, eu atuo. Foi criado em mim esse evangelho que gerou em mim uma forma de pensar e automaticamente uma forma de agir. E agora eu estou querendo mudar a forma de agir, mas eu nunca vou mudar a forma de agir se eu não mudar primeiro a forma de pensar. Porque pensamento dá início às ações. No que você pensa o dia todo, em quem você pensa o dia todo, porque são os seus pensamentos que vão dar início às suas ações. Se nós queremos mudar a forma de agir, nós vamos ter que mudar a forma de pensar. E se preparem, porque está vindo uma nova forma, um novo movimento de ser igreja. Não é fundamento, fundamento não se mexe, mas tem um novo movimento de ser igreja. Um novo movimento. Nós atacamos o homossexualismo, o lesbianismo. Mas eu te pergunto, me mostra aí no Brasil 10 ou 20 igrejas que têm a condição de trabalhar com essas pessoas. Porque a gente prefere ressarcir
do que abraçar, porque a gente tem medo do que nós não entendemos. Fala comigo, igreja. Fala comigo. Mas Deus está mudando isso no nosso coração. Deus está mudando isso, irmãos. Eu tenho esperança na noiva. Eu estou com muita esperança, como a gente diz lá no sul. Eu estou com muita alegria na minha felicidade. Glória a Deus. Eu tenho esperança na igreja. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Vamos começar por ali. 1 Samuel capítulo 17. Eu quero continuar falando sobre a cosmovisão de ontem. Aleluia. Esse avivamento vai tocar toda a sua casa, vai tocar toda a sua família, amém? Se você estudar o livro de Atos, você vai ver, por exemplo, no capítulo 8, Filipe fazendo uma revolução em Samaria. O cara pregava com tanto poder, com tanta glória, tantos milagres, que até Simão o mágico se converteu. Simão o mágico virou diácono, aceitou Jesus. Mas se você olhar no capítulo 21 do livro de Atos, no versículo 8 e 9, você vai ver que Filipe, a Bíblia diz que a última vez que a Bíblia fala dele, a Bíblia diz que ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Ou seja, ele não foi usado só para salvar uma cidade, mas ele edificou sua casa, edificou sua família. Seus filhos amavam o mesmo Deus que ele amava. Suas meninas profetizavam. Filipe tinha 4 filhas donzelas, a Bíblia diz, e elas eram profetas. Oh, aleluia. Você vai ver um homem como Jairo, por exemplo, em Marcos capítulo 5, versículo 21. Um homem que era chefe da sinagoga, mas ele está com um problema em casa. E quando ele encontra Jesus, ele não encontra Jesus para levar ele na sinagoga. Ele não convida Jesus para ir pregar na sinagoga. Ele convida Jesus para ir aonde? Na sua casa. Porque Jairo era influente da sinagoga para as casas, mas agora ele ia ser influente das casas para a sinagoga. Então o que Deus vai começar a fazer através de você, vai fazer também na sua casa. Porque se o Senhor não edificará, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Presta atenção aqui em mim. Escute. O que vem primeiro, casa ou a cidade? É casa. Então não adianta sair para guardar a cidade se a casa não estiver edificada, porque você vai bater aqui e vai soprar lá. Davi disse para Saul, quando Saul não quis deixar ele ir lutar com o gigante, ele disse: deixa eu ir, rei, porque toda vez que vê um leão ou um urso e rouba uma ovelha do rebanho, eu vou contra ele, arranco a ovelha da boca dele, tiro a ovelha da boca dele, vindo ele contra mim, eu o mato. Ou seja, toda ovelha que você tirar da boca do leão, o leão não vai mais contra ela, ele vai contra você. Por isso pastores precisam de casas edificadas. Casas edificadas. Levar a esposa para jantar também é fazer a obra de Deus. Sim, passar um domingo com eles também é fazer a obra de Deus. Deixar o púlpito para alguém para ficar em casa também é fazer a obra de Deus. Amém? Amém? Só as irmãs ficam, olha a cara delas, irmãos. Glória a Jesus, elas ficam felizes. Alguém me disse: pastor, mas está muito difícil de ser honesto nesses dias. Está muito difícil, pastor. Eu digo: meu irmão, esse é o melhor tempo de ser honesto e leal. Eu disse: por quê? Eu digo: porque tem pouca concorrência. É ou não é? Esse é o melhor tempo de ser leal, porque tem pouca concorrência. Então quem for honesto e leal nesses dias vai sobressair dos outros. Aleluia. Nunca foi tão bom, porque é das trevas que nasce a luz. Amém? Amém? Uma vez um cara fez um rap, A Graça da Garça. Lembra disso? Aquela canção? A garça, a habilidade de andar no meio à lama e não se sujar. O problema é que a gente, não, eu não vou andar aí no meio. Não, pior que você tem que andar no meio. Você não pode se sujar.
O problema é que a gente se isola, a gente diz, não, eu não quero, o sangue de Jesus tem poder, fecha a igreja, fecha tudo e diz, nós aqui estamos salvos. Não está não, irmão. Não está não. Estar dentro de 4 paredes não garante nada para você não. Se você não estiver executando aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas às vezes, por medo de entrar, a gente tem um certo receio, né? Tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar. Não, irmão. Quem anda com Jesus, irmão, pode andar em lugares altos, em lugares baixos, em lugares tenebrosos, sem medo. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 17 diz assim: Ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte ao lado da Além, e os israelitas do outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. Ó, vai vendo o currículo do cara. Da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E adiante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: Para que saiais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora você baixa um pouquinho, vai para o versículo 24, que diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de imposto de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Meu Deus, glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Irmãos, esse texto, nos últimos dias, assim, talvez nos últimos 20 dias, tem falado muito comigo. Há uns 20 dias atrás, a gente estava nos Estados Unidos, eu e a minha esposa, fomos juntar o nosso povo lá e fizemos o que a gente está fazendo no Brasil. Alugamos 2 casas e juntamos todos os pastores que caminham conosco na América, e por 3 dias nós falamos sobre a aliança. Teve um dia que eu falei 8 horas. Sentei com eles ao redor na casa e ficamos ali das 10 da manhã às 3 da tarde. Almoçamos,
Descansamos um pouco e voltamos e ficamos até meia-noite falando do mesmo assunto, a aliança. Aliança com Deus, aliança com a família, aliança com os homens. E tem surgido essa palavra. E eu tenho aprendido com o Senhor uma coisa: se você não está contente com aquilo que você tem recebido, talvez você devia apreciar melhor aquilo que você está dando. Porque o que você está dando realmente vai redundar naquilo que você está recebendo. Amém? Então, você vai perceber uma coisa, porque essa é a lei da causa e de efeito. Isso, e esse é um princípio, não é um princípio bíblico simplesmente. É a lei da vida. Tudo que o homem semeia, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Quem semeia na carne colhe corrupção. Mas quem semeia no Espírito colhe a vida eterna. Então, você vai perceber que a maioria de nós aqui, que estamos sentados aqui hoje, são usados por Deus. Que tem pastores, líderes, anciãos, pessoas que estão em linha de frente trabalhando com outras pessoas. Eu acho que essa é uma habilidade muito rara. É a habilidade de lidar com gente, né? A gente às vezes sabe lidar com coisas, mas a gente tem dificuldade de lidar com gente, né? Porque para isso é o poder. O poder foi dado para quê? O que é poder? Poder é a habilidade que você tem de persuadir, que vai afetar diretamente a vida de uma pessoa. E muitas vezes nós queremos, com a desculpa de servir, nós queremos poder. E às vezes a gente não precisa do poder, a gente precisa da habilidade de servir. Porque se eu tenho a habilidade de servir, certamente o poder vai nascer. Não tem como ser de outro jeito. E a Bíblia tem um recado para nós: aquele que é maior, seja como o menor, né? Então Deus não condena você querer ser grande, mas Ele diz: só tem um caminho para ser grande. O caminho é você sendo menor. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Porque quem vive em competição não tem descanso, irmão. Ele está sempre competindo com alguém. A sua alma é uma alma aflita, porque ele tem que fazer para mostrar. Ele não mostra o que faz. Essa é a diferença de você fazer para mostrar e de você mostrar o que faz. Quando você faz para mostrar, você quer exibir. Mas quando você mostra o que faz, você quer deixar um modelo correto. E você vai perceber uma coisa: Elias era um homem que ele orou, mandou fogo. A Bíblia diz que Elias orou, o fogo queimou o sacrifício, teve trovão. Elias orou, veio chuva, parou a chuva, veio o vento, parou o vento. O cara era o homem da meteorologia. Só que daí, quando Deus vai falar com ele, a Bíblia diz que ele está numa caverna, depressivo, com burnout. Elias está lá na caverna. E a Bíblia diz que quando Deus vem, Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus não estava na chuva, Deus não estava no trovão. Por quê? Porque Deus não trata com você da mesma forma que te usa. Deus te usa de um jeito para os outros, mas quando vem tratar com você, Ele trata de um jeito. É aquela voz, é no Sicílio, irmão, aquela voz calma, suave. O problema é que a gente é usado de um jeito. Eu sou pentecostal ao extremo, sanguíneo, hemorrágico, pingando. Mas quando Deus trata comigo, não é assim que Deus trata. Deus não me trata na minha personalidade. Eu sou assim, Deus sabe. Não, esquece essa palavra. Deus trata comigo assim porque eu sou assim. Não, Deus não trata com você assim. É você que acha que Deus trata com você assim. Quando Deus vem tratar com você, é tempo, irmão. Você tem que dar tempo de qualidade. E não adianta enfeitar a oração com voz bonita. Oh Deus, não adianta. Poderoso. Não adianta botar eco. Não. Não adianta. Ele vem do jeito dele. Ele não vai estar no trovão, não vai estar no vento. Ele vai estar na voz calma e suave e vai dizer para você: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você quer aqui? Ele diz: só sobrou eu sou. Deus diz: ei, se liga, mano. Você acha que é só você que é crente?
Tem 7.000 que não se dobraram a Baal e nem a sua boca beijaram. Você acha que você acha que eu botei todas as expectativas em você? Você acha que você é o salvador da pátria? Quem você pensa que é, infeliz? Você acha que Deus pegou todas as expectativas e colocou numa só pessoa? Que você é o salvador dos oprimidos e cansados, o Robin Hood Gospel. Você não passa de um miserável, irmãos. Nós somos miseráveis quando nós pensamos isso. Nós somos miseráveis quando a gente acha que Deus fechou monopólio com a gente, com a nossa denominação, com a nossa igreja. Tem gente que vai chegar na eternidade com Jesus e Jesus vai dizer assim, ó: entra devagar. Por quê? Por quê, Senhor? Porque aqui tem uma igreja que eles pensam que é só eles que são salvos. Não, irmãos, Deus não trata com você da mesma forma que te usa. Então do que adianta eu ficar conhecendo o futuro se eu não estou me preparando para ele? Deus tem algo para fazer. O que define o corpo de Cristo são as ligações, não são as movimentações. As movimentações mudam, mas as ligações, os relacionamentos com Deus não. Por isso que o corpo de Cristo está muito fragmentado, porque muitas pessoas acham que Deus só se move do jeito delas, que Deus é limitado só do jeito delas. E ainda tem a cara de pau de dizer que Deus gosta disso e não gosta daquilo. Por causa da movimentação, o corpo de Cristo vai sendo fragmentado. Eu sei que convém que o evangelho seja pregado, mas o propósito final de Deus é ligação, é você se manter ligado com Ele. Não adianta você movimentar, mas o Wi-Fi não está ligado. Você está offline, meu amigo. Você está fazendo do seu jeito, mas você não está ligado na fonte. Você tem uma prótese, a prótese funciona, mas ela não está ligada na cabeça. Por isso que o Senhor está arrancando todas as próteses do seu corpo. Amém? O que funciona no corpo e que dá resultado é o que está ligado na cabeça, porque é a cabeça que dá o comando para o corpo. E tem muita gente no corpo de Cristo que funciona, trabalha muito, está cansado, funciona, mas não está ligado à cabeça. Não está ligado à cabeça. Eu tenho dificuldade de acreditar em ministérios que só uma pessoa cresce, que só uma pessoa prospera, que só uma pessoa aparece. Por quê? Porque Cristo é plural, Deus é plural, Deus é uma comunidade de 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade, e quando Ele cria, Ele não diz eu vou fazer, Ele diz façamos. Nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. A oração do Pai nosso não é Pai meu, é Pai nosso. Então Jesus não é só o seu Jesus, Ele é o Jesus de toda a terra. O Pai é nosso, o pão é nosso. E se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Não, se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. E é muito mais fácil pegar um membro do corpo e arrancar ele fora e colocar uma prótese para que continue funcionando. E assim é feito em muitos lugares. A pessoa deu BO, se perdeu na vida, vai lá e corta ela e bota uma prótese. E a prótese funciona. Ela ajuda você a andar, ajuda você a pegar, mas ela não tem sentimentos. Ela não tem ligação. Ela não tem vida no que ela está fazendo. Ela faz, mas ela não tem vida. Ela não transfere a vida de Cristo. Amém, irmãos? E não adianta, irmãos. Tem pessoas no corpo de Cristo que elas se mostram fortes. E elas só se permitem ser tocadas pela dor. Pessoas que estão sempre esperando um problema. Sabe, tem gente que tem cara de prejuízo. Ela está sempre esperando uma tragédia. Por quê? Porque ela já viveu tantas tragédias que ela não acredita que agora chegou um tempo de paz,
que ela pode viver alguma coisa boa. Tem gente que eu pergunto, fazem, eu estou na luta, é uma luta, irmão. Está toda a vida na luta. Por quê? Porque nunca fez a prova direito. E quem não faz a prova direito não passa. E quem não passa tem que fazer a prova de novo. E vai fazer a prova sempre. Por quê? Porque não passa. Não, irmão. Eu quero declarar que até final do ano as suas lutas vão acabar. Porque já tem luta nova esperando você ano que vem. Tem umas lutas novas. Tem os músculos que você ainda não provou. Irmão, eu vou na academia com o Charles. Faz tempo que nós não vamos, preciso ir mais, né? E a gente chega na academia assim, roupinha nova, comprar roupa para ir na academia. Não é? E a gente paga adiantado. E a pessoa diz: você quer fazer um plano de 1 mês? Não, é de 6. E você paga 6 meses, o primeiro dia. E eu estou lá. E o Charles diz assim: pastor, vai devagar, pega leve, amanhã. Eu disse: no outro dia ele liga: vamos hoje? Eu digo: eu me lembro que tem 5 meses e 29 dias ainda. Eu digo: vamos lá, no segundo dia. No terceiro dia, ele diz: vamos lá, eu não consigo abrir a porta do carro. Ele diz: lembra que eu falei para te ir devagar? Por quê? Porque você mexeu músculos que você nunca mexeu na vida. Você saiu do básico. Só que se você persistir, 15 dias depois, 15 dias depois, você começa a entender que você consegue pegar coisas que você achava que não podia mais pegar. Cara, é uma vitalidade, a dopamina vai lá em cima. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Yeah. Você fica leão. É ou não é? E aí você esquece que tem 57 anos. Você diz: eu sou um menino, esses meninos não dão conta não. Aleluia. É a mesma coisa, irmãos. Evangelho é isso. Evangelho vai mexer em áreas da sua vida que você nunca mexeu. Então você tem que sair do básico. Sabe, aquela oração na minha cabeça, culto e domingo, dízimo, oferta. Isso é de gente normal. Gente normal vai viver assim. Quem quer um pouco mais, quem quer derrubar gigante, quem quer avançar, vai ter que ter um leãozinho, um ursinho todo dia para treinar, meu filho. Você vai ter que entrar na vibe de Deus, vai ter que entrar na pedagogia de Deus, onde tem aflição, tem sofrimento, tem angústia. O único alimento que vai alimentar seu espírito é a palavra de Deus. Amém? Porque quando Deus fala, Ele fala Cristo. Quando Deus fala, Ele exala Cristo. Deus tem um plano. Ele tem uma forma de viver com aqueles que vivem com Ele. Ele tem um plano de você se alimentar de Cristo. E sabe, um povo que se alimenta de Cristo, ele não cria demandas para a igreja. Sabe quais são as pessoas que mais incomodam na igreja? São aquelas que estão há tanto tempo e não andam com Cristo. Elas acostumaram a viver sem Cristo na igreja. E elas querem transferir as suas necessidades para os pastores. E elas chegam e dizem: pastor, por que você não faz assim? Eu digo: faz você, eu já estou trabalhando. Pessoas que não andam com Deus, elas criam demandas para você. E tem pastor que gosta disso, porque também é a forma de ele segurar as pessoas com ele. Não, irmãos, você não foi chamado para cuidar de pessoas, você foi chamado para desenvolver pessoas, para que elas aprendam a cuidar de si mesmo. A igreja não é uma creche. Por quê? Porque Deus não dá herança para menino. E se o herdeiro for menino, de nada difere de um escravo, ainda que ele seja herdeiro de tudo. E a gente pergunta domingo: quem veio buscar a sua bênção? E aí um monte de gente levanta: eu. Nós não entendemos o que é bênção de Deus, irmãos. Estamos criando uma creche e não pode pregar pesado, porque a pessoa diz: não, eu vou para outra igreja que eu não gosto dessa.
vai. Porque se não suportamos a verdade é porque não há verdade em nós. Mas se houver verdade em nós, nós suportamos a verdade. E aí quando o negócio começa a estreitar, você foge. Pessoas começam a te perseguir. Pessoas começam a falar mal de você na igreja. E você deveria ficar ali, porque é ali que Deus está te treinando. Vai te deixar faca na caveira, Braidock. Você vai ficar bom ali, irmão, no meio de gente. Aí você diz, não, eu odeio a igreja. Eu vou para casa, eu vou congregar em casa. Eu vou escolher um pastor na internet. Escute, o lugar de treinamento, quando Deus diz assim, eu vou te encher do Espírito, primeiro, ele vai te esvaziar. A pedagogia de Deus é ao contrário do que você ouve. Filho, eu vou te dar paciência. Se prepara que os atribulados vão chegar perto de você. Filho, eu vou te dar longanimidade. Se prepara, você vai ter vontade de desistir todo dia. Filho, eu vou preparar seus músculos. Se prepara para carregar peso. Se prepara. Filho, eu vou te encher de glória. Se prepare, porque Deus vai colocar pessoas perto de você e você vai ter que se esvaziar. Deus treina a gente com gente, irmãos. É pedra ralando pedra. Por isso que a igreja é feita de pedra, não é de tijolo. Porque tijolo é tudo do mesmo naipe, é tudo do mesmo tamanho, da mesma altura e do mesmo peso. Pedra não. Tem pedra bicuda, tem pedra redonda, tem pedra quadrada, tem pedra áspera, pedra grossa, estúpida, ofensiva. Tem pedra pequenininha que você pensa que não causa efeito, mas você trumpica nela de vez em quando. E a igreja é feita de pedra, um se dobrando para o outro, para que encaixe e forme esse grande lugar chamado eclésia. Isso é a igreja, a comunidade dos santos, a multiforme sabedoria. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.